estimado, nós falamos aí do Ercílio, do Canoas, do Baltazar, do Emorival Baixinho, que são as pessoas que cuidavam dos jogadores, das contusões, faziam as massagens antes do jogo, depois do jogo, pós-jogo. Mas tinha uma senhora que tratava muito boleiro aqui na região, que era de Laurentino. Ah, velha Pina. Você frequentou lá? Ela é a minha primeira médica, cara. A Dona Pina. A Dona Pina, sensacional. A Dona mãe Pina... Mãe ou sogra do Borrocha lá? Acho que é sogra do Borrocha. Mãe ou sogra? Eu acho que é mãe. Foi prefeito. Eu acho que é parente, mãe. É parente. Mas a Dona Pina era sensacional, né? Tem algumas coisas assim que... Que a medicina não dava jeito e ela dava. Por exemplo, eu me sentia com uma contusão, primeiro o que eu fazia era procurá-lo. Foi uma pessoa assim que nos ajudou bastante. Foi show de bola, né? Estimado. E sem contar com o nosso departamento médico, né, que foram sempre de pessoas, o Lelo, né, o Murara, que sempre deu. Eu falava aqui antes, onde é que está aqui? Ortiga, o Celso, o doutor Aira. O doutor Ortiga também, o doutor Maurício. Depois, inclusive, o futebol depois continuou, eles ficaram... Foi diretor. Exato, Também, esse foi um apaixonado também, né? E tanto é que o Ortiga, o pai dele era o meu presidente no Figueirense, né, Nerê? Major o pai dele, na época que você estava lá, o pai dele era o presidente do Figueirense? Sim. Major Ortiga. Major Ortiga. Pessoa... Aliás, foi a grande campanha do Figueirense, sem ser 2011, que é uma excelente campanha, foi a de 75. Foi, exato. E você estava lá. Tava. Vamos falar um pouquinho dessa sua história. Você perambulou depois de Rio do Sul do Juventus, você foi para fora. Neri, toda vida que eu ia, eu fazia uma condição. Só vou se eu consigo transferência do banco, né, e eu consegui estudar e tal, da minha vida normal. O banco eu era o primeiro plano para tudo. No Figueirense eu peguei a licença de 3 meses, né, depois retornei a Rio do Sul. Eu fui vendido para o Maringá, não veio a transferência do Banco do Brasil, mesmo que... O Grêmio Maringá tinha um bom time no Campeonato Paranaense. Depois, né? Exatamente. E o presidente lá era o prefeito. Mandava na cidade. Mandava na cidade. Ele até me fez algumas propostas assim que eu até tremi na base, entende? Assim, ia me dar apartamento. De luva? De luva, né? Eu ia trabalhar na prefeitura com o mesmo salário que trabalhava no banco, só que eu tinha que pedir uma licença sem remuneração de 2 anos. Eu não aceitei. E eu tinha sido vendido já. Você já estava concretizada a negociação? Sim, foi vendido. Na época era 50 mil, não sei que dinheiro era naquela época. De hoje é difícil ter eu tenho uma passagem engraçada, porque na época que nós fomos para lá, o Bingo era o diretor. O Bingo Dal Povo. E nós fomos de avião com Sêneca de Laje, não sei como é que era o nome do empresário de Laje. Mas levantaram o voo em Londres, no nosso Londres, E fomos para lá. E na oportunidade foi a filha do Bingo, junto. Para fazer uma viagem de avião. Até Maringá, porque eu ia ficar lá. Eles foram me levar a Maringá. E eles voltariam. E quando quase chegamos lá, Neri, o que aconteceu? Deu uma... E aí? Ela ficou ruim. Ficou... A me dizer que te lavou. Lavou. Lavou? Aqueles banquinhos encostadinhos, você estava do lado? Eu do lado dela, velho. Lavou. Mas tudo bem, né? Aquilo. Lavou. É sensacional. Deu aquela gomitada, como diz outro. Eu não esqueço. Você falou descontrair um pouquinho, é um momento diferenciado, né? É verdade. É verdade. Mas e depois dali, você esteve no Rio de Janeiro, no Vasco da Gama, né? Eu tive em 73 no Vasco, né? Inclusive, eu tive a oportunidade realmente de ficar lá. Mário Travalini era o treinador. Baita de um treinador. O Roberto tinha iniciado o futebol. Estava iniciando a carreira do Roberto, hoje presidente do... Hoje é o presidente. Né, uma pessoa também formidável e tal, né? Então, na época jogava Zanata, jogava aquele goleiro Andrade. O argentino. O Alcir, quer dizer, era um time espetacular. E eu tive a oportunidade, inclusive, de jogar 4, 5 partidas amistosas, né? Mas também daí não veio a transferência do banco, porque na época do Banco do Brasil, a sede era no Rio de Janeiro. A sede do Banco do Brasil. Hoje é Brasília. É Brasília. Na época era no Rio de Janeiro. Aí não conseguiu a transferência? Não ia conseguir conciliar o trabalho, porque eu digo, eu jogo, mas quero fazer o mesmo sistema que eu tinha. Porque eu não quero largar o banco. Exato. O banco tu estava projetando o teu futuro em termos de aposentadoria. Né? Na época, inclusive, eu tinha até transferido a faculdade, que eu estava fazendo administração naquela época, já tinha transferido para o Rio, tal. Fiquei 3 meses lá, na esperança que viesse. Treinando e jogando. Você jogou a jogar? Sim, sim. Jogou no time do Vasco titular? Ganhei umas 4 partidas. Foi feita amistosa lá em Minas Gerais e eu fui participar. E você teve uma passagem também no América do Rio?
A América foi vendido, mas a América eu só treinei, não cheguei a jogar. Mas foi vendido também? Foi vendido, daí na época eu era o Ralf. Isso depois do Vasco, então? Isso, foi após o Vasco. Aí que ficou realmente, né, o pessoal... É porque, assim, por 3, 4 anos, assim, eu fui considerado o melhor lateral de Santa Catarina. Você, na verdade, jogava de lateral, vamos deixar bem claro. Depois você foi jogar na zaga, né? Aí eu fui considerado e tal, e o pessoal viu a gente jogando lá no Vasco, daí não veio. Aí tentaram também, novamente, no América, não conseguiram também, porque... Aí você voltou para o Rio do Sul? Voltei para o Rio do Sul, novamente. E como é que você foi cair no Figueirense, então? Por continuar jogando e ser considerado o melhor lateral, e foi convidado pelo então Major Urtiga, que na época foi formado aquele timão, né, do Figueirense. Foi uma grande campanha do Figueirense. O Figueirense, Toninho não era o centroavante? Exato. Toninho Quintino. O que o presidente lá, o Major Urtiga, fez? Ele fez praticamente uma seleção de futebol, né? O Volmir, que jogava na Chapecoense. O Grêmio, que jogou no Grêmio. Exato. O Nelson, que jogava no Palmeiras, aquele galego que jogava bem pra caramba. Zagueirão. O Sina. Enfim, foi feita uma seleção. Vira Lopes, que era uma pessoa que jogava bem também. E o Toninho, né, fazendo gol pra caramba. Toninho, que depois foi Palmeiras, Corinthians, foi um grande artilheiro do Brasil, Toninho Quintino. Inclusive aquele menino que depois foi pra Joinville, que jogou aqui, um Carneiro lá, Jorge Luiz Carneiro. Jogou no Figueirense nessa época, né? Jogou. Mas ele veio jogar depois aqui ou antes? Acho que ele jogou antes aqui, né? Não, acho que ele veio depois, né? Depois ele foi... Olha, pai, eu não lembro mais, mas eu acho que ele jogou antes aqui. Eu tenho a impressão que o Jorge Luiz Carneiro jogou antes aqui. Tem impressão, não tenho certeza. Pode ser. Aí do Figueirense, você... Para nós encerrar, para ir para o nosso intervalo, você voltou para o Rio do Sul, jogou um período lá e veio jogar novamente já Rio do Sul, talvez? Não era mais Juventus? Não, ainda era Juventus. Era Juventus. Uhum. Não, eu participei lá do Campeonato Nacional, até no Campeonato Nacional eu saí muito bem, assim, com relação à expectativa que a gente tinha, né? Porque lá tinha aquela bola de prata, bola de ouro e tal, né? Então eu fiquei classificado ali um tempão, né, no jornal, na revista Placar, entre os melhores jogadores naquela época. Do Brasileiro de 75, então. De 75. Claro. E na verdade, quem ficou daí, o lateral esquerdo, que ficou com a bola de ouro, foi o Marinho, que depois foi para a seleção. O Marinho do Botafogo e depois do Fluminense, eu acho, né? Aquele galegão, assim. Então. Que hoje também a TV mostrou há meses atrás aí, situação delicada lá no... E na época lá no Vasco era sensacional, porque muita gente acha, assim, que os boleiros, né, eles não se dão, assim, né? Pelo contrário. Termina o treino, Neri. Termina o treino lá, treinava lá no Vasco da Gama. Lá no São Januário? No São Januário, que na época, bem do lado do São Januário, tinha uma favela. Hoje não é isso, mas na época era. Né? Termina Copacabana, jogadores todos juntos, conversam, bate-papo. É sensacional. O convívio deles é totalmente diferente. Todo mundo pensa, porque é do Flamengo, não conversa com o pessoal. Conversa, né? Não tem nada a ver. Claro, a briga é dentro do campo. É para ganhar o jogo. Estimado, eu vou te deixar uma pergunta para nós ir ao nosso intervalo. O Baio, hoje, jogando futebol, teria a chance de ganhar muito dinheiro? Porque hoje tem jogador, não todos, mas tem jogadores que ganham muito dinheiro com futebol. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Você vai responder depois do nosso Fala, estimado. Sim, estimado, estou aqui de novo no calçadão, só lambança da política. Quando eu abro o jornal, aquilo me dá olha, eu me borro todo. Aquilo sai para tudo quanto é lado. Porque tu vê, até delegado agora, de polícia, tu vê, suspeita de receber propina, dinheiro, para fazer uma vista grossa e para não enxergar o jogo dos bingo, dos bichos, aquelas coisas todas lá. Aqueles jogos de azar. Rapaz, um delegado já passou por Rio do Sul aqui, Ademir Serafim. Tchê, tá detido lá, não sei se agora que eu tô gravando já foi solto ou não foi solto. Mas enfim, estimado, eles nem divulgam o valor, se foi R$1, 50 centavos, 5 mil reais, 10 mil reais, deve ter sido um pouquinho a coisa, né? Claro, sabe como é que é. Mas o doutor Aldo, que é o chefe da polícia do estado, disse, nós vamos cortar na própria carne. Mas não fala que carne que é essa e nem o valor, estimado. Tu vê que coisa do demônio. E a outra lambança aqui. Tu sabe que a presidente Dilma, que já foi ministra, né, hoje é presidente da República, estava no governo Lula, conhecia seus parceiros, estimado.
Já é o quinto, sexto, agora não sei agora, o cara do PDT, o tal de, tá aqui, Carlos Lupe, tá lá na corda bamba. E tu sabe que o Brizola e o Nodi, que eram do PDT, mas eram porque já foram lá pra cima. Ah, estão com a filiação lá em cima ainda partidária? Não, estão virados no demônio, rapaz. Estão virados no capeta, porque manchou o PDT. Diz que receberam propina lá, não sei das quantas, os assessores dele. Tu vê, é coisa do demônio, né? E ele disse mais, ó. Tu olha o que ele disse, estimado. Tu vê que o dinheiro é coisa do demônio. Só saio na bala. Ninguém me derruba. Eu sou forte, gordinho, é difícil de derrubar. Ele precisa muita bala, tu já entendeu, estimado? E aquela pergunta que eu não posso deixar de fazer, mas nós falar na Ana Preves, que é rapidinho. Você encerrou a carreira dando um murro num árbitro? Era uma promessa, né, Neri? Era uma promessa?